Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 do primeiro livro das Crônicas. Você está acompanhando comigo, você sabe que o livro das Crônicas é uma retomada, uma retrospectiva da história do povo de Deus, principalmente retomando os livros de Samuel e Reis. Mas é importante lembrar que o personagem principal do livro das Crônicas é o grande, poderosíssimo rei Davi, né? Então, hoje nós vamos ter mais um capítulo que vai contar para a gente aquilo que a gente já viu no livro de Samuel. A vitória em Rabá e os gigantes filisteus. Note aquilo que eu tenho trazido sempre para você. Os pontos negativos em relação a Davi e a sua família serão sempre omitidos. Questão do Absalão, questão do Amnon, tudo vai ser omitido. Você vai ver. A gente tem que mostrar que a família do rei Davi é uma família boa, né? Uma família boa, né? E o livro das Crônicas tem esse objetivo, tá bom? Vamos ler então? Vamos aprofundar, vamos ler, vamos entender que é muito gostoso fazer essa caminhada e principalmente fazer essa caminhada junto com você. Quero agradecer tantos comentários carinhosos que vocês deixam. Eu sempre gosto de lembrar você que eu tenho como hábito ler os comentários e muito obrigado pelas palavras de estímulo, né? De estímulo. E eu também queria entusiasmar você, não desista, vamos fazer essa caminhada, vamos ler a Bíblia inteira, que a leitura da Bíblia preenche o nosso coração, aumenta a nossa fé, faz com que a gente se fortaleça na caridade. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 20 do primeiro livro das Crônicas. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Rabá. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, do rei de Rabá, né? a qual pesava 1 talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa e foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quando o povo que lá se encontrava fê-lo sair e colocou em trabalhos de... Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou-o em trabalhos de serra, de picaretas, de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Depois disso, houve um combate em Gazer contra os filisteus. Então Sobocai, o Uzatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus, e Elcanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias de Gate, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gate. Lá havia um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ao todo, 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gate. Pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Muito bem, capítulo curtinho, que você percebeu aqui uma coisa interessante. O capítulo vem continuando, falando sobre as vitórias contra os amonitas. Os amonitas, daquele capítulo anterior, caiu na besteira de desafiar Davi e de não acreditar nas condolências que Davi havia enviado, quiseram se colocar contra Davi, Davi derrotou os amonitas, derrotou os sírios e ainda por cima agora Davi vem devastando tudo que havia dos amonitas. Venceu todos os amonitas, venceu a cidade de Rabá, ou seja, sitiou a cidade de Rabá, venceu o rei, tirou do rei uma pedra preciosa que, segundo os estudiosos, algumas traduções dizem que Davi começou a usá-la como na coroa, outras dizem que Davi levou e colocou sobre o trono dele. Mas isso né, Davi não ficava usando coroa na guerra, né?
mas diz que, segundo os estudiosos, Davi colocou essa pedra preciosa sobre ele no trono. No trono, né? Incrustou no trono. Tudo bem, mas aqui a gente também vê, Davi está com tudo, e Davi vem agora contra os filisteus. E contra os filisteus ele mostra o seu poder. Nesse capítulo é dito que Davi mata, é vencido e é morto o irmão de Golias, né? Golias de Gate. Golias era aquele grande homem, grande lutador, que uma vez lutou com Davi, e Davi, já jovenzinho, venceu Golias da cidade de Gate. Gate é uma cidade filisteia. A Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, quando o segundo livro de Samuel relata esse episódio, eles fazem uma pequena confusão. Dá a impressão de que o Golias que foi morto agora era o mesmo Golias que foi morto por Davi. Mas aqui, nesse livro das Crônicas, toda essa dúvida ela é dissolvida. Porque, na verdade, vem dizer que esse Golias agora que morre pela mão dos israelitas é um irmão daquele Golias que um dia Davi matou. É interessante lembrar a palavra irmão, isso é muito importante. Provavelmente não era irmão de sangue, filho dos mesmos pais. Irmão porque era da mesma raça, porque era do mesmo povo. Então, a Bíblia faz questão de dizer, e principalmente o livro de Crônicas faz questão de dizer, lá atrás, Davi matou o grande gigante Golias, né? O gigante Golias que era um lutador, né? Hoje, Davi mata de novo um irmão de Golias, ou seja, alguém da mesma raça, do mesmo povo, né? Então esse irmão não significa que seja irmão de sangue, filho dos mesmos pais, mas irmão da mesma raça, tá bom? Tá certo? Vamos lá, gente, vamos ver alguns versículos aqui. Versículo 3, é importante lembrar. Depois dele ter vencido a cidade de Rabá, ele pegou aquele pedra preciosa e, quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou-o em trabalhos de serra, de picaretas, de ferro e de machado. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas, ou seja, pegou todo o povo das cidades dos amonitas e fez trabalhar com serra, machado e ferro. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. O que significa colocar o povo para trabalhar com serra, machado e ferro? Esses termos indicam escravização. Isso. O Davi colocou todos esses povos subjugados como escravos seus, né? Povos escravos são destinados a esse trabalho, de trabalhar com ferro, trabalhar com serra, trabalhar com machado. Então, geralmente era o trabalho comum dos escravos. Versículo 4, veja que interessante. Aqui, explicar. Lembra que a gente está falando sempre do livro de Samuel. No livro de Samuel, fala sobre essa vitória sobre Rabá e sobre os amonitas. E logo depois dessa vitória de Rabá e dos amonitas, vem contando a história de Amnon, né, o incesto de Amnon. Vem contando a história de Absalão. Mas isso são pontos negativos. Pontos negativos. O que acontece? No livro das Crônicas, logo que termina de contar a vitória sobre Rabá e sobre os amonitas, passa diretamente para a vitória sobre os filisteus. Passa diretamente para... Olha isso que eu queria ler para você. Depois disso, houve um combate em Gazer. Aqui está dizendo, depois de ter vencido os amonitas e a cidade de Rabá, depois disso houve um combate em Gazer contra os filisteus. Mas não é bem assim. Aqui o cronista omite os pontos negativos da história de Davi. O incesto de Amnon, né, que acabou ficando com a irmã de Absalão. A revolta de Absalão contra Davi. A fome de 3 anos que eles passaram, né? E então ele passa diretamente para as guerras contra os filisteus. Então, qual é o objetivo? Não lembrar dessas coisas negativas que envolvem a história de Davi. Versículo 5.
houve ainda uma batalha com os filisteus em Elcanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Ai, deixa eu... Não vira a página. Ah, não, já foi. Deixa eu falar uma coisa. Quem matou Golias? Foi Davi, né? Esse Golias que morre aqui agora, nem sei se chamava Golias, mas pode ser que chamava Golias. Esse Golias é da mesma raça, do mesmo povo. Por isso é tratado como irmão, como eu disse para você. E aqui o cronista faz questão. Lá atrás, Davi matou Golias. Agora, Davi mata Golias de novo, né? Mas não o mesmo Golias, matando alguém tão poderoso, tão forte como aquele Golias. Ou seja, o irmão de Golias, alguém da mesma raça de Golias. É um filisteu. Versículo 8, e a gente termina. Olha que capítulo curtinho. Esses homens eram filhos de Rafa em Gate, pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Gente, aqui também fica faltando uma coisa que lá no segundo livro de Samuel, capítulo 21, fala. Nessa batalha contra os filisteus, Davi quase morreu. Ele foi salvo por um dos seus homens. Quer constatar isso? Atenção, vá lá em segundo livro de Samuel, capítulo 21. Vai lá ver. Lá, nessa guerra contra os filisteus, quase que Davi morre. Como eu disse, ele é salvo por um dos seus homens. Só que aqui o cronista não conta isso. Não. Por quê? Porque o cronista não quer mostrar um rei vulnerável, um rei que quase morre, um rei fraco. Então ele omite essa história da quase morte de Davi, que foi salvo por um dos seus homens. Como eu disse, sempre mostrando Davi como o grande rei, o rei poderoso. E assim a gente vai continuando e a gente vai percorrendo essa história maravilhosa e lembrando que Deus sempre vai usando da história e conduzindo a história e mostrando também Davi é o seu escolhido. Mas sempre que nós olhamos para Davi, nós olhamos daquilo que sai de Davi, que vem de Davi, o próprio Jesus Salvador. Et crucem Domine, fugit partis adversi, vite deleu de tribiuda, radix David. Aleluia.